Fala galera, bem-vindos a mais um podcast hoje do Landcast. Eu tô aqui super feliz, tem um baita gigante aqui com a gente, Felipe Toasa, que é o vice-presidente de tecnologia do Madeira Madeira, uma baita brand, né? Obrigado por vir, Felipe. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui junto contigo. Legal, o Felipe vai dar uma aula pra gente aqui, né, de tecnologia, né, Felipe? Acho que você foi dev, né? Fez várias implantações legais aí de RP, conhece muito, cuida de uma brand super legal de um dos principais e-commerce do Brasil, todo mundo conhece, né? Obrigado de novo. Conta um pouquinho pra gente, pra galera de casa, quem é você, quem é o Felipe, quem é o Toasa, o famoso Toasa, de onde você veio, o que você gosta de fazer, o que você fazia quando era criança, por que você pensou em entrar em tecnologia, cara? Bom, quando era criança é muito longe já, né? Olhando pra pessoa já tem uma noção em relação a isso. Meu nome é Felipe Toasa Caldeira, o pessoal me conhece por Toasa, né? Eu venho de Curitiba, Paraná, né? Então, nasci no Paraná, cresci no Paraná, e eu tenho interesse por tecnologia desde criança, né? Então, não era algo muito difundido, algo muito comum, né? E com 10, 11 anos de idade eu comecei já a olhar um pouquinho a questão do computador e tudo mais. Fiz um curso de informática com 10, 11 anos de idade. Aprendi a trabalhar no MS-DOS. Esse é antigo. Não existiu o Windows, então muitas pessoas não vão entender nem o que é isso, né? Comecei a programar com 15 anos de idade e ali na época do vestibular foi uma inflexão, né? Vou fazer uma faculdade relacionada à tecnologia ou vou fazer educação física? Tudo muito parecido, né? Totalmente parecido, e acabei optando por algo aí que me chamava mais atenção e que eu tinha uma habilidade, uma facilidade um pouco maior. E aí comecei, né? Já vinha trabalhando informalmente com tecnologia, um pouco montagem e manutenção de computadores, montagem de redes. Comecei nessa linha de infra até 2004, desculpa. Onde em 2004 eu resolvi fazer uma transição de carreira, ainda dentro da faculdade, para desenvolvimento de sistemas. Eu entrei numa empresa, numa ONG, legal, tá? Pastoral da Criança, eles tinham um sistema interno muito grande. Comecei a trabalhar com desenvolvimento nessa época, até depois entrar na TOTUS, passar alguns anos na TOTUS, Regional Sul, né? Regional ali Curitiba. Legal. Depois disso fui para uma consultoria, até onde em 2017 entrei na Madeira Madeira, e aí comecei trabalhando focado no back-office e ao longo do tempo vinha assumindo novas atribuições ali. De 2004 a 2011 eu atuei como dev, né? Então foi um período bem forte na linha de desenvolvimento. Em 2011 eu comecei a trabalhar na gestão. E aí, gestão de desenvolvimento e depois gestão de tecnologia como um todo. Então, foi muito difícil essa mudança pra você, cara? Foi. Sendo bem sincero, foi, né? Porque eu era acostumado a lidar muito com a máquina, né? Então era muito eu e o computador, né? Eu e o que eu estava desenvolvendo ali. E foi algo que aconteceu, não foi algo que eu estava planejando que acontecesse. Então foi um convite que eu recebi dentro da própria companhia, né? E eu corri para me preparar. Foi assim, temos oportunidade, ok, né? Agradeço muito, inclusive, as pessoas que me deram oportunidade na época. E aí eu corri atrás de estudar muito sobre gestão, né, de projetos, gestão de pessoas, justamente para conseguir fazer essa transição aí acontecer e realmente eu poder abraçar essa parte da gestão de pessoas, gestão de tecnologia. Que legal, cara. É importante, né? Eu falo que é bastante difícil, né? Para cargos de gestão, né? Por exemplo, né? Vou explicar um pouco melhor. Quem é técnico consegue falar de tudo, né? Quando entra no gestão ali, aprende negócio, mergulha no negócio. Então ele tem a visão técnica ao negócio, né? Uhum. Mas muita gente que tá no negócio tem mais dificuldade de falar do técnico, né? Então fazer essa transição ali do negócio pro técnico para saber falar sobre tudo é difícil, né? E caras com teu perfil que tem o end-to-end do técnico ali e aprende o negócio, mergulha, vai muito mais a fundo, né? É legal esse tipo de transição, né? Show de bola. Você tem uma vasta experiência, assim, né? Com gestão de projetos, né? Quais foram os principais desafios que você teve, principalmente olhando para RP? Bom, quando você vai trabalhar com a gestão de projetos, né?
gestão de projetos, ela sempre é feita a 4 mãos. Legal. Então a gestão, quando você vai fazer uma implementação de ERP, você não vai fazer sozinho essa implantação de ERP como a empresa que está recebendo esse ERP ou como um prestador de serviço do ERP. Excelente. Então é necessário que todo mundo esteja muito bem alinhado em relação a essa construção, né, e ao objetivo final. Então, quando você vai fazer essa implementação do ERP, a empresa que está implantando o ERP, né, a indústria, a loja, o varejo, independente de quem for, esse projeto não pode ser considerado um projeto da TI. Esse é um projeto da companhia. Certo. E isso é uma coisa que eu vi acontecer muito ao longo aí da minha vida de implantação de ERP. Chegava lá na empresa, não, era um projeto da TI. E aí a TI saía correndo atrás para tentar fazer acontecer. E quando você entra num contexto de que, não, é um projeto da companhia, isso já torna-se muito mais fácil, né? Outro desafio que é muito comum quando você vai fazer a implementação de ERP é a disponibilidade das pessoas. Então a empresa lá não para uma implementação de ERP. Então quando você pensa nesse cenário de implantação de ERP, tá lá a pessoa trabalhando no dia a dia e mais tendo que dar a atenção para esse processo de migração. Então toda vez que uma empresa consegue se preparar para que ela tenha um time dedicado para uma implementação de ERP, facilita muito. E um outro ponto clássico que a gente tem numa implementação de ERP que gera uma dificuldade muito grande é a empresa implementar um ERP novo, mas querendo que seja igual ao sistema antigo. Sim. Então é algo que eu falei muito assim, não faz sentido você querer um sistema novo para ser igual ao antigo. Eu vou customizar para ser igual ao antigo. Exatamente, né? Você vai jogar dinheiro fora, porque se você quer que seja exatamente igual ao antigo, você não precisa de um sistema novo. É isso. Né? Então esses pontos são pontos que eu sempre vi muito acontecer e com uma certa, e gerando dificuldades aí no processo de implementação de ERP. Hoje você lidera algumas frentes grandes da companhia, né? Desde a parte toda de e-commerce, né? Do front-end, back, né? Next, a gente estava comentando um pouquinho ali fora, Next e Node também, né? Node, exato. Que tipo de stack vocês usam lá? Quais são as principais stacks? Bom, falando da responsabilidade ali, então todo o delivery de desenvolvimento, né? Fica aí debaixo da minha gestão. E a gente utiliza algumas stacks, né, conforme aí a assertividade para cada solução. Então a gente trabalha com Next, para front, que a gente falou, Node.js, PHP, Python, Go, né, a gente está tentando reduzir um pouco do uso do PHP, inclusive agora. React Native, quando a gente fala de mobile, né? O mobile de vocês é React Native? Exatamente, é React Native. Então, essas são as principais stacks que a gente trabalha dentro da companhia, né? E sempre migrando a melhor stack para a solução que a gente precisa. Perfeito. Então, a solução de maior performance é uma stack X, um front mais aprimorado, a gente sabe que vai precisar ter um cuidado Y, então a gente vai avaliando qual é o contexto da solução, qual é a dor que a gente quer resolver para aplicar determinada stack. E hoje, como que você acompanha, como que você aborda, né, faz o planejamento dos desenvolvimentos específicos dentro de casa? A gente começa com um trabalho junto com o time de produto e UX, fazendo discovery, né? Então a gente começa a entender quais são as dores que a gente tem, conversas com a área de negócio ou próprias abordagens vindo do time de produto e UX, entendendo soluções que a gente precisa trazer, seja para o nosso consumidor ou seja para o próprio cliente interno, né? Depois que a gente faz o levantamento dessa dor, o que a gente precisa realmente trabalhar, a gente olha indicadores, né? São os indicadores X, qual é o retorno que a gente vai ter, então a gente também precisa fazer a avaliação e o retorno não é necessariamente financeiro, né? Esse retorno pode ser melhorar a qualidade para o consumidor, pode ser a solução de um risco fiscal, por exemplo, reforma tributária esse ano, como um exemplo, né? Sim. E aí, depois que a gente passa desse processo de discovery, junto com produto, UX e tecnologia, perfeito, aí a gente parte para um cenário de desenvolvimento. Hoje a gente utiliza o Agile dentro da companhia e a gente faz esse acompanhamento conforme as sprints, né, e o andamento até a entrega desse produto. Tentando sempre vincular entregas menores, gradativas. Em alguns contextos a gente consegue pilotar MVPs, né? Depende muito do tipo da solução. Solução fiscal é muito difícil pilotar um MVP, por exemplo. Sim. Né? E a gente sempre vai fazendo acompanhamento das soluções que estão sendo entregues, né? Depois disso também tem o acompanhamento do retorno, se está mexendo nos indicadores, se não está, e qual a evolução que está trazendo para a companhia. Legal, você olha muito para indicador hoje? Bastante, tá? Quais são os principais indicadores assim, que você acha essencial para um executivo olhar assim, hoje que você olha, enfim? Então,
A gente tem uma forma de trabalhar com indicadores na companhia que se espelhou muito em alguns players de mercado, tá? Legal. E eu tenho uma weekly de tecnologia e produto, né, junto com os times, onde a gente olha os indicadores de todas as squads que trabalham. E a gente divide esses indicadores entre indicadores técnicos e indicadores de negócio. Perfeito. Porque é muito importante que um time de tecnologia entenda negócio e entenda os impactos do negócio. Eles participam. A gestão. E aí falando gestão de tecnologia e gestão de produto. Certo. Tá? Então o dev, ele acaba não participando da weekly, né? Mas ele sabe dos indicadores, ele sabe o que está acontecendo. Uhum. Então a gente vai olhando esses indicadores por squad e olhando. Então vamos pegar um exemplo. A gente olha a performance do site, esse indicador técnico. No nosso contexto de e-commerce, ele é extremamente importante. Tá? Mas a gente também olha qual que é a nossa taxa de conversão, que é o indicador do negócio. Churn, etc. A gente olha o churn. A gente faz o acompanhamento de todos os times, por exemplo, do indicador de débito técnico. É muito importante aí para um gestor de tecnologia. A gente olha o indicador de incidentes. Então a gente tem metas de incidente para todos os times e essa meta permeia tecnologia e produto, né? Que tem uma fusão, é um time só no final das contas. Né? Então a gente faz esse acompanhamento semanal e isso faz parte não só das metas dos times, mas também esse acompanhamento para saber o que está acontecendo toda semana, olhando. É uma reunião de 1 hora que a gente olha 100% dos pontos e foca nos indicadores que estão fora do padrão desejado. Então a gente tenta fazer isso porque são mais de 400 indicadores. Uau. E se a gente for discutir todos é impossível. No way. Então a gente faz esse acompanhamento bem na vírgula aí semanalmente. Que legal, cara. Existe diferença hoje entre gerenciar projetos menores de projetos maiores, assim? Sim. Dá algumas dicas. Projetos menores, eles exigem um controle um pouco menor, ele é mais fácil de controlar porque você envolve um volume menor de stakeholders, você tem uma complexidade menor, você tem um risco menor geralmente, diferente de projetos grandes. Então vamos pegar, por exemplo, o desenvolvimento de um software ou a implementação de um software para aprovação de compras. Ele tem um contexto muito mais simples que a implementação de um RP como um todo, onde você vai ter um nível de stakeholders, uma quantidade de stakeholders maior, um nível de stakeholders maior, porque geralmente isso vai até o CEO da companhia, né? Vai até o presidente/CEO. Você tem riscos muito maiores, você precisa ter um mapa de risco muito bem definido, você tem que ter um acompanhamento muito rápido, porque erros, inclusive, custam muito mais caros. Sim, tá? Sim. Então, isso gera uma complexidade para olhar o end-to-end do que você precisa e fazer um planejamento do que precisa ser feito em paralelos. Tem um nível de paralelismo muito grande, diferente da implementação no projeto pequeno, onde ele é muito mais controlado, um ambiente muito mais simples de você conseguir trabalhar e desvios acabam sendo muito menos arriscados. É ruim, sempre um desvio, né? Mas ele acaba custando muito menos do que num projeto de grande porte. Que legal, que baita aula, hein? Que baita aula, cara, muito legal. Olhando para ERP e Proteus, Proteus da TOTVS, né? Você é o mestre, né? Ficou bastante tempo aí, pelo que você comentou, são 7 anos, né? Que vocês trabalham. 7 anos. Mestre é uma palavra muito forte. É muito grande, né, cara? Muito grande mesmo. Eu não tenho nem... Assim, o que tem? Tem quantos módulos? Você sabe? Você lembra ainda? Na tua época? Eram mais de 30 módulos, mas perguntar pra mim o volume de módulos hoje eu não consigo te responder. Até porque a TOTVS cresceu muito nos últimos anos. Muito. É uma baita empresa. Uhum. E hoje vocês usam, né? Proteus. Usamos. Legal, que legal. E quais são as principais vantagens e desvantagens que você vê, que você encontrou, né? De trabalhar com o Proteus, né? E desenvolvimento em ADVPL? Bom, uma grande vantagem do Proteus, o fato de ele ser de uma empresa brasileira, da TOTVS, a empresa ela já nasceu conhecendo o nosso caos fiscal. Né? Então, boa. todo esse cenário fiscal insano que a gente tem no Brasil já é algo nativo, já é algo que faz parte do DNA do RP. Então, você não precisa concretar módulos adicionais, acessórios, te dá uma certa confiança referente ao atendimento fiscal quando você olha como uma solução completa. Então, esse é um grande ponto. O segundo ponto que o grande mercado da TOTVS é o Brasil.
né, mesmo ela sendo uma multinacional. Então, a relevância do mercado brasileiro para ela é muito grande. Então, a atenção dela olhando para dentro do país também é muito forte, né? E ela tem aí o grande foco, né, em fazer com que as empresas brasileiras possam crescer. Então, isso é um grande diferencial que eu vejo olhando como RP. Quando a gente fala de ADVPL específicos, eu falo que é o melhor e o pior do Proteus ao mesmo tempo. É mesmo? Ele é o melhor porque ele permite uma flexibilidade para você, que você consiga realmente fazer o que você precisa. Então, trazendo para o contexto que eu tenho hoje dentro da Madeira. Nós trabalhamos com uma operação de dropshipping que não é convencional do mercado. Então, eu consegui adaptar e customizar o RP para que ele atenda a nossa operação, que não é nativa de nenhum RP que a gente viu. E, assim, eu já conversei com diversos RPs por ter vindo desse mercado, né? Realmente fiz algumas abordagens e não existe um sistema que vá nos atender exatamente como a gente necessita. Então, ele permitiu uma flexibilização muito grande nesse sentido. Porém, se você vai desenvolver essas flexibilizações e não segue as premissas que a TOTVS mesmo traz para fazer desenvolvimento de específicos e configuração, você pode transformar o teu RP numa bomba, né? Então, é um problema que eu já vi algumas empresas criarem dentro de casa, que é não seguirem as premissas básicas da TOTVS, fazerem alterações que não deveriam ser feitas, por exemplo, mudar tamanho de campos que não devem ser realizados, e isso gera uma série de passivos depois, um processo de atualização, onde você começa a correr alguns riscos. Mas essa flexibilidade eu falo que é um grande trunfo, ajuda muito, né? Você só precisa fazer de uma forma correta. Um outro ponto, também tomar cuidado para que a flexibilidade não faça com que você customize o que não deveria customizar. Aí é um controle muito grande que a empresa que está inserindo esse RP dentro de casa, o Proteus dentro de casa, precisa cuidar. Ele é pautado em boas práticas de mercado. Então, em teoria, se você não foge de um processo comum de mercado padrão, você tem ali como fazer as configurações e seguir boas práticas de mercado. Às vezes você colocar customizações a mais, elas acabam não sendo tão necessárias e também fazem com que você acabe até perdendo um pouco de eficiência. Porque você vai mudar um processo que talvez fosse melhor, mais rápido, mais fluido, por algo que você está acostumado. Então esse é um cuidado que você precisa ter. Legal. É muito difícil achar perfis para DVPL hoje, como que é? São empresas parceiras? Como que vocês trabalham? Porque, né, você deve usar quase todos os módulos hoje do Proteus, né? A gente usa muito forte o back-office do Proteus, tá? A gente tem um time interno e a gente conta com parceiros. Ah, legal. Então, a TOTVS, ela conseguiu criar um pool forte de profissionais do mercado, tá? Então, ela veio fazendo essa preparação ao longo dos anos. A gente não sofre hoje em achar empresas parceiras ou recursos, a gente consegue trabalhar como tecnologias comuns de mercado. Legal. Tá? É um ponto que sempre que eu falo que é um cuidado, é que ela nunca pode esquecer do programa de formação, né? É isso. Porque quanto mais profissionais ela formar no mercado, mais demanda tem, maior a demanda tem, maior a abertura de mercado ela tem, porque ela tem profissionais que possam realizar implementação, customização e tudo mais. Então, isso sempre é uma preparação de base futura de venda, né? Você ter profissionais capacitados permite com que você abra mercado. Legal. E para compartilhar aqui com vocês, turma, a gente tem mais de 25 pessoas de ADVPL aqui na companhia, não só ADVPL, mas como POI também, que é a nova linguagem de programação da TOTVS, o Tuasa deve saber já. A gente toca alguns projetos também de Proteus dentro da companhia, tá? Então entre no nosso site landtech.com.br, tá? A gente aloca um profissional aí, se você não gostar dele no primeiro mês, a gente troca, não cobra de você, tá? Literalmente troca o profissional. E como que você, hoje, olhando para comunicação, né? Comunicação é difícil, né? É um dos grandes problemas de toda a companhia. Como que você faz? Nosso papel é criar pontes, né, Tuasa? Hoje, né? Já tá há muito tempo, tá contando? 8 anos você comentou. Quase 8 anos. Como que você flutua entre as áreas, né? E tenta manter uma boa comunicação, criar as pontes ali para os times? Tecnologia, ela é um meio
dentro da companhia, né? Então, às vezes, quando eu falo isso, algumas pessoas do time ficam chateadas, né, por ser uma empresa focada em e-commerce, em tecnologia, mas eu falo que tecnologia é sempre um meio para o negócio. Legal. Né? Então, eu acho que esse é um primeiro posicionamento que já ajuda nessa criação de pontes. Você vendo como um braço de solução para o business. Perfeito. E aí a comunicação, você sempre tem que estar aberto a entender a dor, né, do teu business, você entender o que está acontecendo, o que está afligindo ele, e até às vezes chegar e falar, pô, eu entendo que você está com essa dor, mas dentro da companhia a tua dor não é a maior dor, a gente precisa solucionar algumas outras coisas antes, mas sem desmerecer o que está acontecendo com as demais áreas. Querendo ou não, trabalhando dentro da tecnologia, você navega dentro das áreas da companhia, você acaba entendendo vários contextos, entendendo sinergias que estão acontecendo ou divergências. Então, você olha a área A que está caminhando para um contexto X específico e a área B que está indo para um contexto Y. Você olha e fala, pô, não está tendo uma convergência aqui. Perfeito. Então, deixa eu juntar vocês dois aqui, vamos conversar. Olha, eu conversei com você estava com uma ideia A, você estava com uma ideia B e essa ideia não está acontecendo. Então, dá para fazer essa ponte de juntar quando a gente fala de relacionamento, né? Quando a gente fala de comunicação, então a comunicação tem que permear conforme o contexto que você está e o cenário que você precisa atingir. Então, vou puxar para um projeto, por exemplo. Eu tenho com o meu time, né, as dailies. Então a daily está acontecendo lá com o time e eles estão entendendo o que precisa fazer, estão levantando os problemas e essa comunicação está ocorrendo de uma forma fluida, né, justamente para o pessoal ter esse batidão ali de uma forma rápida. Tô com um problema, preciso de ajuda, não consegui subir tal coisa, enrosquei no desenvolvimento X, preciso que alguém da área A me ajude aqui. Então isso acaba sendo muito rápido, junto com os objetivos. Quando eu vou levar isso, por exemplo, uma diretoria, eu preciso transformar essa comunicação e chegar para uma comunicação que faça sentido para aquela diretoria. Diz, teu projeto tá ok, tá funcionando, o produto que a gente tá fazendo aqui para você está aderente ao que a gente tinha falado, achamos aqui um problema, tem uma divergência que a gente tem, se a gente vai levar isso para o C-level da companhia, aí muda de novo a forma de comunicação, ela tem que ser muito mais objetiva, né? Em alguns casos você não entra tão detalhes, ou que você até pode entrar, mas você tem que entender como é o teu stakeholder e como que você vai levar a comunicação para ele. E o ponto é que a comunicação, ela não vai ser igual para todo mundo, a forma de comunicação, mas o conteúdo da comunicação tem que ser o mesmo. E transparência, acho que transparência é fundamental, né? Lembrando, tá dando problema aqui, acho que eu não vou falar. Não, fale, o problema tem que estar na mesa, porque o problema é na mesa, o problema é em todo mundo. O problema é que tá só contigo, é um problema só teu e vai estourar. É isso aí, muito legal. Acho que a verdade, né? Traz a verdade pra mesa, vamos descobrir, vamos discutir, vamos entender, vamos resolver o problema do cliente, né? Exatamente. É isso, né? A tecnologia é um meio para resolver, né? Mas o importante de fato é o negócio. E como que a gente vai usar a tecnologia para resolver o problema do cliente com o negócio, né? Enfim, né? Eu tenho uma frase que eu falo muito, que é: tecnologia não resolve tecnologia. Tecnologia resolve negócio. É isso. É um fato, né? Então eu posso ter o código mais lindo do mundo, mas se ele não resolver um problema de negócio, ele não serve. Agora, se esse código mais lindo do mundo estiver resolvendo um problema do consumidor, ajudando ele a comprar, ou evitando que a gente tenha uma casa de entrega, isso sim está resolvendo um problema de negócio. Legal. E hoje vocês usam muito teste AB, teste ABC, teste de integração, como que é lá? Sim, a gente necessita muito, quando a gente fala em e-commerce, né? A gente tem, é o nosso dia a dia, nosso feijão com arroz é teste AB. Então, entender o comportamento do consumidor não é muito simples. Então, boa parte das features que a gente sobe referente a canais de venda, elas estão vinculadas a teste AB. Então, a gente tem alguns testes sempre rodando em paralelo, tá? E aí entendendo realmente qual é o comportamento, e às vezes tem coisas que você acredita que vai dar um retorno bom e não acontece, e você dá o rollback. Então o teste AB realmente é o feijão com arroz hoje, pensando... É o BBF, né? O básico bem feito. Exatamente, é um básico bem feito. E sem isso a gente não consegue operar hoje em dia. Então realmente faz parte do nosso cotidiano. E hoje a tua equipe é toda voltada, você comentou que tem que ter as tribos, né? Como que é a organização? Não precisa ter estratégia, nada, só para
entender o modelo, como a galera gosta de seguir o modelo do Spotify, entre outros modelos, como que é o modelo madeira-madeira? A gente tem uma divisão pautada em, hoje basicamente, stakeholder, tá? Legal. Stakeholder / solução. Então a gente tem os times que trabalham direcionados ali com a parte de customer facing, né? Então é o que acaba impactando diretamente para o nosso consumidor. A gente tem um time que acaba trabalhando com parceiros, então quando a gente fala fornecedor, com seller, com prestador de serviço. Time que trabalha diretamente com logística, tá? Então logística no Brasil é muito complicado, logística de pesados no Brasil é muito mais complicado ainda, então é algo que exige uma atenção muito grande. Pesados? Pesados são móveis. Então quando a gente fala logística de pesado, tudo hoje que está acima de 30 quilos, se eu não me engano, é considerado pesados no país, mas tem questão de dimensão de caixa e tudo mais. Então o nosso produto, eles são pesados e volumosos. E isso gera uma complexidade adicional no transporte dentro do país. Certo. Então, pegar um exemplo. A gente levar um móvel, um polo moveleiro, Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, para fazer uma entrega em Salvador, é um caminho muito longo, com estradas não muito boas, que exige uma série de cuidados extras para a gente fazer. Então, essa tecnologia logística para pesados, ela realmente torna-se bem complexa nesse sentido, para que a gente possa fazer entrega e com custo de frete que faça sentido, né? Um custo de frete que realmente a gente consiga propiciar que o nosso consumidor olhe e fale, nossa, eu vou comprar porque realmente está mais barato, olhando o contexto preço do produto, mais preço de transporte, né? E a última tribo que a gente tem, a última linha de times que a gente tem, é o time de back-office, é o time que acaba cuidando muito do back-office da companhia, né? Legal. Aí vai olhar o fiscal, financeiro, dentre outros módulos, pessoas de cultura, back-office como um todo, tá? Legal. Você tem algum modelo de chapter de tecnologia? Hoje a gente não tem um grande modelo de chapter funcionando, tá? A gente já usou isso mais e agora a gente está com alguns planos para voltar de uma forma mais forte, trabalhando com um contexto de chapter. Hoje vocês estão voltando. A gente está começando a estruturar para ter chapters novamente. Então, é algo que vai acontecer aí no segundo quarto, possivelmente. Esse é um ponto, né? Por isso que eu tô aqui. Muitas empresas lá atrás não trabalhavam, tinham um modelo projetizado e começaram a trabalhar com produtizado, né? E no produtizado com teste AB. Né, e aí depois começaram a usar os chapters, né? Aí não, voltou, não vale a pena, não dá muito custo, aí agora estão todo mundo voltando agora a trabalhar com os chapters, e não todos os chapters em si, mas os principais, a arquitetura, né, enfim. Sim. E esse é um ponto legal. Justamente isso, arquitetura, a qualidade, né? Então você vai criando esses chapters, UX também, trabalhando em conjunto aí com os times, né? Legal. E aí uns pontos que a gente sempre vai olhando é você estruturar os times e criar essa estrutura organizacional de tecnologia para que ela consiga atender com muito mais qualidade as áreas de negócio, né? Então, eu falo que não existe um modelo único, existe um modelo que você vai pilotando e transformando esse modelo no melhor modelo dentro da sua companhia. Claro, legal. E aí é conforme o negócio, conforme o tamanho, conforme uma série de pontos aí que você precisa entender e ir elencando. Se errar, é ir rápido e barato, né? Exatamente. Fail fast. Fail fast, perfect. Legal. Que dica você dá pra galera que quer ser um executivo como você? Né? Que dica, hoje, por exemplo, né? Eu gosto muito de dizer para as pessoas, né? Pros tech leads, a galera, né? Olha pro teu lado, né? Tá vendo aquele tech lead, aquele coordenador? Essas pessoas serão os CIOs, os CTOs do futuro. Então, criem conexões, né? Network é extremamente importante, né? E que dica que você dá para essa galera que um dia quer ser um vice-presidente assim como você? Bom, pensando em algumas dicas aqui, a primeira dica que eu falo é entenda de negócio. Entenda o que você está resolvendo, o que você precisa resolver, independente de qual é o seu escopo, se é arquitetura, se é uma infracloud, se é desenvolvimento. Então, entender de negócio vai te ajudar muito, porque você vai conseguir conversar com o negócio de uma forma muito mais forte. Estude muito, estude sobre gestão de pessoas, estude sobre produto, consiga realmente entender como que as pessoas conseguem trabalhar de uma forma melhor, como que você consegue montar um time, monte times de alta performance, e aí você vai conseguir realmente ir conquistando cada vez mais espaço e conseguindo alcançar aí cada vez mais seus objetivos.
Muito legal, muito legal. Hoje, quando a gente fala de gestão de conflitos, né? Tem que ter uma habilidade absurda, principalmente numa cadeira executiva, né? Você vê vários conflitos ali, várias. Como que você mergulha ali para tentar fazer a gestão de conflitos? Compartilha com a gente um pouquinho. Sim, eu falo que algo muito interessante de gestão de conflito é que não existe conflito igual. Faz sentido. Os conflitos, eles sempre vão mudando. Eles podem ter similaridades, mas eles não são exatamente iguais. Um conflito, ele pode vir por uma questão, olhando para o prisma de tecnologia, né, por uma questão de não atingimento de um prazo combinado, por falta de recurso, por uma despriorização de algo perante a companhia. Então você sempre precisa entender qual é o causador daquele conflito, o que você precisa mergulhar para realmente trazer as informações para as pessoas que estão envolvidas nesse conflito e também o que você precisa fazer para mitigar ou minimizar esse conflito. Então, se é um conflito por não atingimento de um prazo prometido, você tem que, ok, eu não atingi esse prazo, mas o que eu estou mitigando para reduzir essa questão que foi um combinado, eu não consegui atingir, consegui colocar mais profissionais, consegui fazer o pessoal trabalhasse um pouco mais no dia a dia e tudo mais. É um conflito entre duas áreas por falta de profissionais, por uma alta demanda. Uma coisa também que eu penso, a área de tecnologia, ela é uma área agnóstica dentro da companhia. Eu preciso atender qual é a melhor / maior necessidade da companhia e não atender a área A ou a área B em específico. Então, uma gestão de conflito entre duas áreas, por exemplo, eu me coloco como uma pessoa agnóstica para poder fazer essa mediação e chegar e falar, olha, a gente tem importância aqui do cenário A e do cenário B, porém o cenário B, no momento, ele é um pouco mais relevante para a companhia por causa disso. Trazer indicadores, trazer informação, trazer dados. Isso também ajuda muito a mitigar o conflito. Se você não tem informação, aí as discussões muitas vezes vão em vão. Se você consegue aterrissar todo mundo com informação, aí você vai falar, pessoal, a gente vai tratar a tua dor no segundo momento, mas a dor do B vai ser um pouco mais importante agora, porque a relevância para a companhia é um pouco maior. E aí, informação clara, explicando os motivos para todo mundo, ele acaba controlando isso. E também conseguir levar informação, se tiver falado de comunicação, conseguir levar informação para as pessoas. E a transparência também ajuda a mitigar conflito de uma forma geral. É o que você falou, né? Transparência, verdade, né? Isso muda demais, muda vidas. Né? Às vezes até ela gera um desconforto naquele momento inicial, mas depois você evita que algo cresça de uma forma exponencial, né? Legal. Que um problema cresça de forma exponencial. Excelente. E hoje, numa cadeira de vice-presidência, né? Como que é a tua liderança, assim? Como que é muito difícil, né? Eu, por exemplo, fui diretor de grandes empresas, né? E até para ter contato com a vice-presidência, né, dessas grandes empresas, né, ficavam lá no Olimpo, né? Era difícil ali, né? Falar com a secretária, etc. Como que a galera no dia a dia te procura, te aciona, você fica com a galera? Como que é o teu dia a dia? Bom, já não temos secretária, então já é um ponto, legal. E é uma cultura da companhia. Legal. Tá? Então legal. Isso é um fato que ajuda. Eu fico muito próximo do meu time e não é na teoria, tá? Porque se escuta muita gente falar, fico próximo e tudo mais, isso não acontece. Então, a gente não tem salas hoje na empresa, tá? Todo mundo junto. A pessoa tem a sala A, B ou C, não. Nos dias que a gente tá trabalhando híbrido, né, fica todo mundo sentado no andar, eu acabo ficando muito em sala de reunião porque eu tô fazendo, mas eu converso muito com as pessoas, eu vou batendo papo, eu tenho contato, eu tenho one-on-one com devs também. Legal. Não tenho one-on-one só com os meus diretos, faço one-on-one com dev, faço one-on-one com o pessoal de cloud também, com algumas pessoas, então eu busco navegar e criar proximidade com os times, porque aí você entende mais o que está acontecendo, você consegue ajudar mais, você consegue trazer algumas informações que às vezes essa informação não está tão clara para os teus diretos, ou você até por uma falha de gestão não compartilhou com seus diretos, então eu consigo realmente estar mais próximo ali. Quem acaba ficando remoto, às vezes tem aquele receio de te chamar num chat, ali numa comunicação,
fica, nossa, puxa, às vezes vou lá e chamo a pessoa, faço uma brincadeira. Eu tive um diretor no passado, quando eu comecei a trabalhar com gestão, que ele quebrava muito gelo, brincando, fazendo piada e tudo mais. E eu aprendi com ele que isso funciona muito. Então, às vezes vou lá, faço uma piada, brinco com alguém e isso vai gerando um contato maior. As pessoas perdem aquele até receio de falar, né? Aquele certo medo, e vai caindo, fala, é um cargo, mas a pessoa é uma pessoa igual todo mundo. Ali, é humano, né? Então isso ajuda muito, tá? Isso ajuda muito. E o fato de estar bastante tempo na companhia também ajuda, tá? Sendo bem transparente com você. Então, de ter trabalhado com pessoas que eram devs e reportavam direto para mim no passado e ainda estão na companhia, essas pessoas também me ajudam a quebrar esse gelo com as pessoas mais novas. Brincar com as pessoas brincam comigo também. Daí o cara, às vezes acontece, tipo, vou lá, brinco com um cara que eu conheço há mais tempo, né? Um dev que eu conheço mais tempo, dele brinca comigo, só vejo uma pessoa virando o pescoço assim, tipo, como assim você tá falando com ele desse jeito, né? Mas não, brincadeira, vai criando essa proximidade e vai fazendo com que a gente consiga realmente ter um ambiente melhor, e aí o trabalho é melhor, as entregas são melhores, turnover reduzido, né? Então, tudo isso gera um ciclo de positividade dentro da companhia. Muito legal, é isso aí, ciclo de positividade, muito bom, que aula legal. E como que você avalia o impacto, né, na gestão de pessoas, né? A gente sabe que tem que ter um ambiente, uma cultura humanizada, né? Enfim, mas como que você avalia esse impacto quando você olha para a gestão de pessoas no sucesso de um projeto dentro do Madeira? Projetos, produtos, iniciativas são feitas por pessoas, né? Se você não tem cuidado com o time que está trabalhando com você, você não vai conseguir atingir os objetivos que você tem. Então, você conseguindo entender o funcionamento do teu time. Como que a pessoa A trabalha melhor, como que a pessoa B trabalha melhor, como que a pessoa C trabalha melhor. Como que eu faço isso acontecer, justamente para que a gente consiga ter um retorno melhor, a pessoa motivada, a pessoa entendendo o que ela está fazendo, a pessoa com a visão clara de qual o objetivo do que ela está entregando, ela vai entregar melhor. Ela vai entregar com mais qualidade porque ela sabe o motivo e ela consegue, inclusive, discutir. Falando, isso daqui vai dar certo, acho que não vai dar certo. Ela não vira um executor, ela participa da construção daquele produto. Ela se motiva, porque ela está participando, ela está vendo o filho nascer, que eu brinco, né? É isso. Então ela está vendo aquele filho acontecer. O gestor está fazendo um one-on-one com ela, está entendendo a parte boa das coisas, está entendendo a dificuldade dela e consegue ajudar ela no dia a dia, ela sente que ela está crescendo. Então tudo isso vai ajudando que você tenha uma gestão de pessoas de uma forma mais qualificada e que realmente isso gere um impacto positivo, porque a pessoa está conseguindo entregar de uma forma mais eficiente, né? E entregando de uma forma mais eficiente, com certeza a gente tem um resultado mais positivo dentro dos projetos /produtos. Você disse que faz bastante one-to-one até com devs, né? Uhum. Como que você faz ali? Como que você identifica a senioridade, né? Por exemplo, né? Eu quando ia conversar com um gerente meu, gerente sênior, né? Um coordenador, um estagiário, como que você, né, entra nas conversas, né? Como você identifica, como que você se prepara para isso, assim? Muito, muito boa sua pergunta. Ela é interessante porque você tem que saber como é a comunicação com quem está falando contigo. Então, uma conversa, por exemplo, com um gerente sênior, com um diretor, ela pode ser muito mais direta em alguns momentos. Legal. Então, você tem um cenário de senioridade e resiliência que acaba sendo mais alto, mais aprimorado, né? Quando você vai falar com um júnior, quando você vai falar com um aprendiz, quando você vai falar com uma pessoa que está começando, então a forma que você tem que fazer tem que ser um pouco diferente. E também sempre estar com a escutativa. Tá? Esse é um ponto fundamental. Quando você vai fazer uma conversa com um profissional do seu time, vamos pegar um dev júnior pleno, não é você que vai chegar só e falar, vai falar para ele um monte de coisa, achar, conheço tudo, o ego lá em cima. Eu tenho um tempo maior de estrada, então eu tenho conhecimento maior. Não, vá lá escutar a pessoa, porque hoje em dia eu não tô mais ali codando junto com o time. Quase nunca. Um disclaimer. Às vezes acaba o vício antigo acaba vindo, tá? Mas eu não tô sentindo a dor do dia a dia dele. Se eu vou escutar ele e começo a entender, escuta um, o cara fala A, escuta outra pessoa, ele fala A também. Opa, peraí.
Então não é checkzinho aqui. Vamos lá, vamos entendendo. Isso me ajuda, inclusive, a trazer melhorias para a área. Então, vai sempre ajustando o seu diálogo conforme o público que você está tendo. Isso vale dentro do time e fora do time também. Você falou da comunicação, das pontes. Não adianta eu chegar com um technique para a área de logística que o cara vai olhar e falar, e aí, né? Não, peraí, vamos ajustar a comunicação sempre conforme o teu interlocutor, a pessoa que você está conversando ali. Legal, então você vai somando, né? Soma aqui, entende, tira, toma uma conclusão ali muito bem pensada, assim, emocional envolvida, né? Isso é muito legal. É legal, cara. E na tua opinião, assim, quais são as tendências, né, em tecnologia e gestão de projetos que as empresas devem ficar atentas, né? Devem se preparar aí para o futuro? Bom, começar com IA, né? IA. Porém, sendo polêmico aqui, IA com cautela, né? Então a gente está vivendo uma hype sobre a inteligência artificial, né? E quando eu falo ficar atento a IA, assim, embarque na tecnologia, né? Embarque no uso de inteligência artificial, mas cuidando para que ela traga soluções efetivas para você. Quando eu falo soluções efetivas, soluções que vão resolver dores verdadeiras da companhia e que o retorno dela seja realmente maior que o custo. Então, imensurável. Tá? Esse é um ponto. Então, muita gente fala, estou fazendo tal coisa com IA e isso está aumentando em X% minha produtividade. Legal. Você conseguiu entregar mais coisas ou você conseguiu mover pessoas que estavam na área A para a área B desafogando porque você está entregando mais coisa? Não. Então, como é que você reduziu esse ponto? Como é que você aumentou tua eficiência? Sim. Se você não conseguiu realmente entregar mais ou alocar teu quadro em outro ponto da companhia. Perfeito. Então IA é transformacional, mas ela deve ser utilizada com cautela. Ela não é solução para tudo. Outro ponto, automação. Né? Então não é uma tecnologia específica, mas eu vejo que as empresas precisam focar muito em automação, e aí seja em desenvolvimento, seja em RPA, independente de qual tecnologia que você vai utilizar, mas ganhe eficiência de escala, né? Então eficiência de escala faz muito sentido. Eu sou um defensor de cloud, tá? Então não é tecnologia nova, mas para mim cloud faz muito sentido na maior parte dos contextos, tá? É algo que as pessoas devem realmente ficar muito focadas. Acho que de uma forma geral, olhando o futuro, são esses 3 pontos aqui que ponto para a mesa importante aqui. Ontem eu fiz essa pergunta também para um CTO, né? Eu vim conversando com mais de 10, 15 nessas últimas semanas. E, cara, alguns já estão pensando em voltar para on-premises devido a custo. Qual que é a tua visão disso? Você acabou de dizer que cloud é o futuro, né? E tá tudo bem. Eu gosto muito, tá? E respeito a opinião deles. Mas alguns deles comentaram que uma parte do ambiente deles, eles estão pensando seriamente em voltar para on-premises, né? Eu falei ali olhando o contexto, né? Então, tem alguns contextos que realmente faz sentido, né? Quando você olha custo, você precisa avaliar quais são os riscos envolvidos, qual que é o seu custo intangível envolvido e até teu custo de pessoas. Porque quando você quer isso on-premise, você pode reduzir teu custo com cloud, mas o teu custo com pessoas ou com aquisição de hardware, né? Até teu custo de caixa para aquele momento, ele pode impactar diretamente no teu negócio. Sim. E aí, avaliar, por exemplo, você tem um cenário alto de sazonalidade, por exemplo. Dificilmente um on-premise vai acabar pagando essa conta. Porque se você vai trabalhar com on-premise, sempre vai ter que trabalhar com o teu pico. Perfeito. Você não vai poder trabalhar com o teu cenário médio. Minha realidade, eu tenho sazonalidade no dia, na semana, no mês e no ano. Então, por exemplo, 2 horas da manhã, meu volume é muito pequeno, comparado com o volume que eu tenho de acessos ou de usos sistêmicos às 9 horas da noite. Na semana, segunda-feira é um dia que eu tenho mais acesso no site, versus domingo, que é o dia que eu tenho menos. Quando eu olho no mês,
início do mês, pagamento, o e-commerce tem um retorno maior, final do mês é menor. Quando eu falo no ano, Black Friday. Uau. Então eu tenho um volume de acessos muito maior. Então, no meu contexto, um permisse acaba não fazendo sentido por não pagar conta. Tem alguns cenários que se adequam, sim, muitas vezes sistemas back-office e tudo mais. Você pode trabalhar com um híbrido até nesse sentido, mas eu vejo que a facilidade que um cloud te traz, a estabilidade que um cloud te traz, ele te ajuda muito em alguns intangíveis também. Então tira algumas dores de cabeça ali, que às vezes a companhia acaba desfocando de soluções novas por estar trabalhando num commodity. Que faz você focar mais no negócio, né? Exatamente. Se você tem estabilidade no cloud, né, e entrega o que promete, cara, eu não vou olhar para isso agora, deixa eu focar mais no negócio, em receita, né, e EBITDA, né, enfim. Exatamente. Para finalizar, né, acho que já estamos mais de 45 minutos aqui falando, super rápido com você. Que conselho você dá para os profissionais que pensam, né, estão começando na área de tecnologia, né, ou na gestão de projetos, né, e especialmente na implementação de RPs, etc. Assim, como que você iniciaria um projeto para fazer uma grande implantação? Você que tem uma baita experiência. Bom, foram duas perguntas, vou dividir elas, tá? Falando em como iniciar um projeto, fazer implantação, primeiro é entender muito bem o que é esse projeto de implantação, escopar muito bem o que você precisa fazer. Depois que você tem isso claro, quais são os recursos que eu tenho e qual é o prazo que eu preciso atingir. Então, quando você começa a trabalhar e detalhar da forma correta, que eu falo, não é o momento que você vai entrar no micro, né? Mas você precisa saber qual o objetivo que você vai atingir, desenhar esse como, aí você começa um processo de execução quando se fala de uma implementação do projeto, né? Agora, dicas para um profissional que está começando, né, em tecnologia, profissional que está ali querendo entrar nessa área de tecnologia, projetos, estude, né? Estude muito, estude tecnologia, estude novidades, né? Estude inovação, está vindo no mercado, estude projetos e estude negócio. Entenda qual é a dor do business, o que você está fazendo, por que você está fazendo e qual é o impacto do que você está fazendo. Eu vou trazer uma coisa que me marcou muito, que foi, eu acho que foi minha virada de chave quando isso começou a chamar mesmo a minha atenção. Eu já liderava um time de desenvolvimento, isso há mais de uma década, né? E aí, uma das empresas que eu atendia, ela estava com um problema no relatório de produção deles, no relatório do PCP. E aí eu fui falar com o dev e falei, cara, a gente tem que resolver isso com urgência, né? Ele falou, por quê? É só um relatório. Mas sem aquele relatório, eles não conseguiam olhar com o critério que eles precisavam qual era a produção do dia seguinte. Isso impactava direto no negócio. E isso não estava claro para ele. Entendi. Então, olhar tecnologia, estudar muito, mas entender negócio vai permitir com que você realmente trabalhe um pouco à frente das pessoas de uma forma geral. Cara, assim, vou até falar pra galera de casa. Turma, se você pegar os 20 vídeos aqui que a gente já subiu com todos os CIOs, CTOs, vice-presidentes, essa galera que tá por vir aqui, com certeza, todos falaram a mesma coisa que o Tuasa falou aqui. Negócio. Negócio é muito importante. Então não seja desenvolvedor ou esteja na tecnologia por estar. Pense em como você vai resolver o negócio. Só assim você vai de fato evoluir. Só assim de fato a empresa vai crescer na tua asa. Você precisa resolver o problema de negócio. Você precisa atender o cliente, resolver, né, o problema do cliente em si, né, cara? Exatamente. Você precisa resolver aquelas dores, você precisa saber o que você vai fazer para o teu cliente sentir melhor atendido, para o teu cliente interno se sentir melhor atendido, que você vai alavancar o teu negócio. E quando você entende de negócio, você da área de tecnologia, navegando na companhia inteira, você consegue ajudar inclusive em insights, ajudar em soluções, em olhar coisas que quem está naquele dia a dia daquela área específica às vezes não está vendo. Você consegue provocar as pessoas porque ela está naquele turbilhão, está sempre correndo atrás do mesmo contexto, chega, pô, cara, tive uma ideia, se a gente fizer um pouco diferente do teu processo, se a gente mudar se acontece alguma coisa, até o cenário caótico do fiscal, né? Às vezes você começa a trabalhar tanto fiscal, chama teu time fiscal, olha, tem algumas soluções aqui que eu acho que podem mitigar riscos tributários pra gente. Então você
partilha muito de solução para a companhia e não só como uma entrega de desenvolvimento. Você realmente dá um passo a mais ali, porque você está sendo um centro de alavancagem para o teu business. Animal. Pense fora da caixa, né, Tosa? Exatamente. Não sente ali, veja a telinha preta com fone de ouvido e entregue a task, né, da sprint. Não entregue a task, entregue uma solução. Uma solução. Essa é a diferença. É isso, muito bom. Galera, e se você precisa de um dev, se você tem algum pain point dentro da tua empresa, chama a gente da Lend, a gente consegue fazer um assessment dentro da tua empresa, entender de fato o teu pain point sem custo nenhum, em cima dos problemas que nós identificamos ou do problema que você nos passou, a gente cria uma concepção de produto em cima disso, ou seja, mostra para você como que nós vamos resolver o problema da sua empresa, cria um business case, mostra pro teu chefão, angaria budget para isso, caso você não tenha o budget já para aquele pain point, e aí sim a gente constrói em conjunto, né, e resolve o teu problema. Então, consulte a gente aqui da Lend, nós somos especializados em 15, 16 anos de experiência em grandes empresas que passei, nós selecionamos os melhores devs e aqui a gente consegue entregar para vocês aqui o que há de melhor, tá bom? Tosa, muito obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Foi um baita bate-papo, cara, muito bom. Foi muito bom, super tranquilo, agradeço, cara. Foi muito legal. Legal, parabéns. E galera, chama esse cara aqui, turma, aí, dos e-commerce. Chama esse cara para ser conselheiro. Tem uma baita experiência, assim. Eu acho que é um cara que faz todo sentido para vocês, tá? Obrigado, se inscrevam no canal e compartilhem.